Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre a parábola do bom samaritano. Deus tem revelado muitas coisas sobre a parábola do bom samaritano. Queria compartilhar com vocês essa parábola que está extremamente atual no dia de hoje. Então, eu queria começar com ler Lucas, capítulo 10, de versículo 25 até versículo 28. Vou dividir em duas partes, que é muito longa, senão, e para poder explicar melhor o que Deus tem me revelado. Então, Lucas capítulo 10, de versículo 25 até versículo 28, que fala assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. A gente tem visto muito nos ambientes religiosos, ouvir muitas pessoas falar, eu amo a sua vida, eu amo aqui, eu amo lá, Aconteceu muito comigo quando eu fazia parte do sistema religioso, de pessoa falar que amava a minha vida, Até que em um certo momento Deus falou assim comigo, Não fale que você ama a vida de uma pessoa se você não está disposto a morrer para ela, Porque o amor que é citado, que está na Bíblia, é o amor ágape, o amor será da troca, o amor que chega até o ponto de morrer, pelo seu irmão, pelo seu amigo. Então não fale isso, Deus falou comigo, não fale isso, que você ama a pessoa se não está disposta a morrer para ela, Então vemos como é profundo, o que Deus falou, Então até o versículo da Bíblia, 1 João 3, 17 e 18, que fala isso muito claramente. Quem, pois, se vê bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, descerá o seu coração? Como resiste nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Não adianta falar que a gente ama a vida do próximo se a gente não mostra com atitude que a gente ama o próximo. Não adianta orar por uma pessoa que está no hospital e não visitar ela no hospital. Claro, se for possível, claro, Se for uma pessoa que mora longe, claro que a gente ora, a gente pede a Deus. Mas se uma pessoa perto que você pode ir visitar, é melhor visitar que orar a Deus, Claro. Então aqui fala muito forte essa palavra, que não ama, não tem o amor de Deus nele, Não tem, queria ler a segunda parte dessa parte do parábola do bom samaritano, que é Lucas capítulo 10, versículo 29 até versículo 37, que fala assim: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E que é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Desci ao nome de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou as feridas, deitando-lhe a sede o vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dineros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais cuidares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Aqui, nessa segunda parte, vamos falar um pouco sobre o que faziam os sacerdotes naquela época, o que faziam os levitas naquela época, que eram os samaritanos, Então, eu tenho pesquisado, já sabia, eu tenho pesquisado mais, para ter uma definição mais correta de que um sacerdote e um levita fazia, Os levitas ajudavam o sacerdote, zelavam pelo templo, ensinavam a lei de Deus e cantavam louvores, O sacerdote, a gente sabe, que era aqueles que tinham as tarefas de cuidar mais do templo, faziam sacrifícios pelos pecados, o sacrifício pacífico, as ofertas de manjares, sacrifício pelo sacrilégio, consagrações, culto divino entre os sacrifícios dos pecados, havia o sacrifício pelo pecado por ignorância do sacerdote também, Então eram muitos rituais que o sacerdote fazia, Mas a gente pode pegar o sacerdote e os levitas,
E comparando no nosso dia de hoje, que são os sacerdotes levitas no dia de hoje? A liderança religiosa, aqueles que frequentam o sistema religioso, aqueles que realmente são religiosos, né? Falando que não é que todo mundo que frequenta o sistema religioso não ama, pelo amor de Deus, tem gente, ou 2% do sistema religioso que realmente ama o próximo, né? Mas aqui a gente vê a tarefa, né, que fazia, né, as coisas que faziam os levitas e os sacerdotes naquela época, e que fazem ainda, né? Não é mais sacerdote, é pastor, né? Mas o ponto é esse, né? É, como é parecido naquela época agora, né? A gente vê muita semelhança nisso, né? E agora vamos ver o samaritano que era, né? O samaritano era muito discriminado pelos judeus, né? Porque ele tinha se casado, né? Judeus que tinham se casado com o povo estranho, vamos falar assim. O samaritano costumava adorar a Deus no Monte Gerizim, e não no templo, porque ele não era aceito no templo, também era discriminado, né? Aí a gente vê que passa um samaritano, uma pessoa que não faz parte do sistema religioso, né? A gente vê o sacerdote, o levita, né, que simboliza as pessoas que fazem parte do sistema religioso. A gente vê uma pessoa que é fora do sistema religioso, que essa pessoa que é fora do sistema religioso ajuda as pessoas que estão morando na rua, né? Isso é extraordinário como isso acontece no dia de hoje. A pessoa dá o dízimo, vive na igreja o tempo todo, mas tem uma pessoa vizinho de casa que está passando necessidade, vira a cara do outro lado e até discrimina, fala, não, mas é porque não está indo na igreja, é bem que aconteça isso, não está frequentando na igreja. Quando vê, a única tarefa dele seria amar aquela pessoa, né? Aqui a gente vê esse fariseu, né, que fala para Jesus isso, mas com o segundo fim, né, não realmente com aquele de amar, né, uma pessoa que sabia até a palavra, né, mas de boca para fora. Tem muito religioso se vangloria disso. São aquelas pessoas que falam João 3, 4, que sabem tudo a papagaio, não tem revelação quase nenhuma da palavra, né? E quando tem o momento de amar, quando ajuda alguém só para se mostrar, como fazia naquela época, né? E quando tem com alguma pessoa, não, eu já dei o dízimo, aí não posso ajudar fulano que está precisando de um pacote de arroz, não, já dei o dízimo, aí eu já fiz a minha parte. Essa é a maior mentira que existe, é essa aqui, né? Você tem que amar, né? Mas o ponto qual é o ponto final que eu quero falar com vocês? Por que ao final o sacerdote e o levita não ajudaram, o samaritano sim? Né? Porque eles não tinham amor de Deus, realmente. Não tinham amor de Deus. Quem tem amor de Deus se importa com o próximo, sente do próximo, ajuda, né? Mas como pode vir o amor de Deus? Através da intimidade, através do relacionamento com ele. Você não vai falar com a pessoa, tem que ter mais amor pela pessoa, tem que amar mais. Você acha que a pessoa vai amar? Você já viu um alcoólatra, uma pessoa que falou para ele, para de beber, e a pessoa parou de beber? Claro que não. Primeiramente, você tem que querer, estar no seu coração, ter uma intimidade com Deus, se entregar totalmente para Deus, né? Querer amar realmente o próximo. E através disso, através da intimidade com o Espírito, ele vai te dar o fruto do Espírito. O primeiro é o amor, né? De Gálatas 5, né? E a pessoa vai começar a poder amar, né? Então, isso que Deus tem me revelado. Infelizmente, tem muitas pessoas presas no sistema religioso que acham que está dando dízimo, está frequentando na igreja, que está amando e não está amando ninguém, está amando só de palavra, não em ações, não está tendo atitude de amar. E para essas pessoas que estão vendo esse vídeo, eu quero falar: seja amor, se entregue totalmente do seu coração, não frequente o sistema religioso na igreja de 4 paredes para ter uma casa, um carro, dinheiro, né? Não frequente o sistema religioso, mas frequente, se quiser se frequentar o sistema religioso, frequente, mas espalhe o seu amor até nesse lugar, né? E não fique preso no sistema. Tem gente que está morando ao seu lado na rua, está precisando de ajuda, você está ficando trancado numa igreja de 4 paredes. Que essas pessoas aqui querem que tem que ajudar os políticos? Não, os cristãos têm que ajudar. Então, ame, não só de palavra, mas ações em verdade. Não fale mais que você ama a vida do seu irmão se você está disposto a morrer para ele, verdadeiramente, né? Esse samaritano simboliza uma pessoa que não faz parte do sistema religioso, mas que realmente se importa com o próximo. E tem muitos. É aqueles que os religiosos chamam de desviados. Muitos, né? Não todos, claro que desviado, apesar que não existe na Bíblia a palavra desviado nem afastado. Tem na palavra de Deus que fala que tem que frequentar o sistema religioso, se reunir, né, como igreja. Igreja significa assembleia significa reunião de pessoas. Em Hebreu 10, 25 fala isso, não vou pegar nos versículos da Velha Aliança, porque não tem nada a ver com a gente, pois se refere a um templo físico que foi destruído no 70 depois do Cristo, então não tem nada a ver com a gente isso. O templo agora somos nós. A gente pode se reunir sempre no mesmo lugar? Pode,
nesse lugar tem que ter o amor de Deus, a comunhão do Espírito e o amor, onde ninguém é melhor que ninguém, onde a gente compartilha, testemunho de fé, ajudar alguém que precisa de ajuda, né? Então, isso que Deus tem me revelado. Não fala a pessoa que é afastada, desviada, né? Essa é uma grande mentira, né? Deus falou comigo um dia que o verdadeiro afastamento é parar de falar comigo. Isso é a motivação pela qual a pessoa frequenta o sistema religioso e depois volta lá lamaçal, porque não conhece Deus, não tem intimidade com Ele. E tem intimidade com ele não bota na lama. Não tem como. Essa parábola que Deus me mostrou, que Deus me deu essas revelações, mostra claramente como está acontecendo. É assustador ver como naquela época estava acontecendo isso e agora está acontecendo também. Né? Por isso que as cristãs não estão fazendo a diferença nesse mundo. Não estão. Porque um corpo de Cristo que não anda na mesma direção, de espalhar o amor de Deus, de ir na comunhão do Espírito no amor, que se importa só em ter costas, não funciona. É um corpo que não funciona. Então, ame mais o seu próximo verdadeiramente de todo o seu coração, né? Através de uma entrega total, através de intimidade com Deus, querendo conhecer Deus mais profundo. Ele vai dar para vocês o fruto do Espírito, o primeiro o almoço na troca, e a gente vai poder, juntos, a gente vai poder fazer a diferença nesse mundo doentio. Isso que Deus tem me revelado. Se sentir compartilhar no seu coração, se sentir compartilhar, compartilhe. Um abraço a todos, até a próxima.